Entrevista agora com o secretário de Vigilância Sanitária e Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Secretário, obrigado por nos atender. Estamos ao vivo aqui também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelo Facebook da Rádio Bandeirantes, né? Para acompanhar informações importantes que o senhor vai nos passar sobre o Plano Nacional de Imunização que foi apresentado ontem pelo governo federal. Eu sei que não tem uma data ainda, né? Mas nos bastidores aí se trabalha com que possibilidade para o início da vacinação, o que a Anvisa fala para o Ministério da Saúde, o que dá para a gente prever aí sobre o início da vacinação aqui no Brasil, hein, secretário? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudio, a Thaís, ao Pedro. Estão todos me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, sim. É um prazer muito grande. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com o Brasil, com todos os ouvintes dessa rádio no país inteiro, e a possibilidade de estarmos discutindo, né, a saúde pública brasileira e estarmos discutindo o Plano Nacional de Imunização. Olha, Cláudio, essa é a questão importante, né? Quando é exatamente a data, né? E nós temos discutido isso, inclusive, a nível de STF, como todos vocês, acho que o Brasil inteiro está acompanhando. A data concreta com que nós vamos começar a vacinar o país, ela depende de que a Anvisa aprove um imunizante, qualquer que seja ele, né? Porque na hora que a Anvisa aprovar, do ponto de vista emergencial ou do ponto de vista regular, né? E esta produtora entregue ao Ministério, né, à central, ao nosso almoxarifado central, as doses, nós temos aí uma habilidade, uma capilaridade, uma expertise de que, quer pelo modal terrestre, para as regiões mais próximas de São Paulo, ou pelos modais aéreos, né, para os estados mais distantes, com uma média de 3 a 5 dias para chegarmos com o imunizante do que nós chamamos na ponta da linha, e a partir daí a distribuição, e aí começarmos a vacinar a nossa população, né? Doutor Arnaldo, nós entrevistamos agora há pouco o doutor Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, e ele falando sobre a produção da vacina, etc., né? E com o anúncio do Ministério da Saúde, que tem condições de iniciar o processo de vacinação mais ou menos 5 dias depois da liberação e havendo vacina, ele disse que nesse momento o Instituto Butantan terá condições de entregar ao Ministério da Saúde 9 milhões de vacinas. Portanto, vamos supor que no 10º dia, no dia 23, eles devem entrar com um pedido, né, de vacinação e autorização de uso emergencial. Vamos supor que ali pelo dia 5 de janeiro a decisão da Anvisa saia. E isso significa o quê? Que o Ministério da Saúde tem condições de iniciar o processo de vacinação pelo dia 10 de janeiro? Podemos contar com isso? Serão 9 milhões de vacinas, segundo nesse primeiro lote, né? Segundo o doutor Dimas Covas. E aí eu gostaria de saber do senhor, doutor Arnaldo, se temos chance de iniciar o processo de vacinação antes mesmo, por exemplo, do que aquela data que foi fixada pelo governo de São Paulo antes, né? O dia 25. Eu acho perfeito o que você falou, acho que é exatamente isso. Se um fornecedor, e o Butantan é um parceiro do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, de décadas, né? Nós estamos falando de um parceiro que oferece doses para o Brasil há décadas. Se o Butantan tiver condições de oferecer o quantitativo que você está dizendo, que são 9 milhões, né, com o registro da Anvisa por volta do dia 10 de janeiro, isso aí certamente é o que nós falamos. Se nós recebermos este quantitativo por volta do dia 10 de janeiro, é o tempo de 5 dias para distribuirmos e começarmos o programa de vacinação dentro de um quantitativo, e aí olhando para os grupos prioritários, que esse quantitativo possa fazer a cobertura dentro do Plano Nacional do Programa Nacional de Imunização, né? Dentro do plano de operacionalização para a vacinação da Covid-19, que foi ontem apresentado por nós e o ministro Pazuello à população brasileira. Mas a resposta, de maneira bastante clara, é sim.
Quer dizer, podemos ter uma perspectiva de, por volta de meados de janeiro, portanto mais próximo, mais perto do que a gente imaginava, o processo de vacinação ser iniciado. Agora, a impressão que dá, às vezes, até pelas turbulências recentes, né, a impressão que nós temos do lado de fora, né, é que falta uma comunicação maior, digamos assim, falta o Ministério da Saúde falar mais com o Instituto Butantan, que é um parceiro de tantos anos, né? É isso mesmo ou não? Ou esse diálogo nunca faltou, é permanente? O diálogo aí eu falo assim da nossa secretaria, né, da SVS, do Programa Nacional de Imunização. A gente tem um diálogo constante com o Instituto Butantan, porque o Instituto Butantan nos fornece a vacina de influenza, o Instituto Butantan nos fornece um quantitativo grande de soros, né, para antiofídicos, né, de vários outros imunizantes para o país como um todo. Então, a nossa relação com o Instituto Butantan, ela é uma relação de parceria de longa data, e continuada, né? Eu não vejo, converso com o Dimas, a gente tem uma aproximação com o Instituto Butantan, até por uma razão histórica mesmo, do Instituto Butantan nos fornecer os imunobiológicos que nós utilizamos por anos. Então, eu efetivamente não vejo grandes dificuldades. Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, também em áudio e vídeo nas nossas redes sociais e no portal UOL. Secretário, queria perguntar para o senhor a respeito da vacina da Pfizer, que é a vacina que já está sendo aplicada no Reino Unido e nos Estados Unidos. Como estão as tratativas do Ministério da Saúde com esse laboratório? Qual é a disponibilidade que eles indicaram de fornecer vacinas para o Brasil? Por que ainda não foi feito o pedido de registro oficial emergencial desse medicamento na Anvisa? O senhor tem participado disso, secretário? Claro. É a Thaís? Isso, bom dia. Thaís, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Eu vou lhe falar, Thaís, acho que vou começar de trás para frente. Pois não. Né? Assim, se você me permite, Thaís. Deixa eu te falar. Quem pede o registro na Anvisa não é o Ministério da Saúde, é a farmacêutica. Né? Então, é a farmacêutica que tem que pedir o registro, quer na forma emergencial ou quer na forma regular. Né? Então, nós não temos gestão sobre o pedido de registro. Sim, mas a Pfizer já sinalizou, secretário, quando fará esse pedido? Pronto, deixa eu só né, tentar explicar a você. Então, só voltando ao ponto. Nós, enquanto Ministério, não temos gestão sobre esse pedido. Segundo ponto, o Ministério, sim, tem conversado com a Pfizer, fizemos um memorando de entendimento, que neste memorando de entendimento havia, portanto, a possibilidade de adquirirmos cerca de 70 milhões de doses ao longo de 2021. E com uma perspectiva de aproximadamente 8 milhões de doses ainda no primeiro semestre, né? Tendo em vista que tanto a nível no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, a autorização que a Pfizer recebeu para vacinação nesses dois países também não foi regular, digamos, né? Não foi um registro definitivo, mas foi um registro para uso emergencial. Então, as nossas tratativas com a Pfizer estão nesse sentido, né, de que nós queremos adquirir esse quantitativo de doses, estamos dispostos a adquirir esse quantitativo de doses, mas que, pelo óbvio, necessitamos que a Pfizer entre com o registro da Anvisa e obtenha o registro da Anvisa, e aí ela opta, né, se vai querer fazer o registro emergencial ou o registro regular, né? Pelo que eu soube, pelo que eu vi na literatura, na imprensa, a Pfizer terminou ou estaria apresentando à Anvisa os estudos de fase 3, ou parte dos estudos de fase 3. Né? Que é fundamental, obviamente, para a gente ter ideia da eficácia da vacina. Lembrando que a Pfizer é uma das
fabricadoras, né, um dos players, como a gente costuma chamar, né, uma das farmacêuticas que desenvolvem fase 3 com a população brasileira, que isso é muito importante. Secretário, Pedro, queria perguntar para o senhor o seguinte: quando nós tivermos essas vacinas aprovadas, né, e pelo visto teremos mais de uma, né, as pessoas que forem tomar as vacinas, elas vão saber que vacina estão tomando? Se elas estão tomando Coronavac, se elas estão tomando Oxford, se elas estão tomando vacina da Pfizer, isso de alguma forma vai ser divulgado? O plano de imunização contra a Covid-19 contempla de alguma forma como vai ser essa distribuição? Perfeito, Pedro. A sua pergunta ela é fundamental. E é nesse sentido que nós estamos pedindo duas coisas. Primeiro, que a população vá ao seu posto de saúde para fazer o seu cadastramento. Na verdade, não é nenhum cadastramento, a sua atualização na sua UBS, no seu posto de saúde. Por quê? Porque você atualiza os dados e, a partir dessa atualização dos dados do CPF, nós temos cada vez mais um banco de registros mais robusto, mais concreto da população brasileira. Segundo, estamos pedindo que as pessoas abaixem o aplicativo Conect SUS. Né, o Conect SUS, porque lá no Conect SUS você vai ter o lote da vacina, vai ter a marca da vacina, e dessa forma você vai saber exatamente qual a vacina que você tomou. A campanha de comunicação, vamos chamar assim, a campanha de comunicação com relação a esta campanha de vacinação, nós apresentamos ontem, né, no Palácio. Ela vai ser dividida basicamente em duas fases, dois grandes momentos. Um que começou ontem, né, em que a gente está pedindo para a população se informar, né, se conscientizar, se proteger, em que a gente vai explicar à população brasileira o que era a vacinação, quais são as vacinas, né, como isso deve ser feito, como baixar o aplicativo, enfim, vamos divulgar em todos os meios essa campanha. Quando nós tivermos, portanto, agora uma vacina ou várias vacinas, nós vamos, portanto, ter uma segunda fase em que a gente vai dizer: agora é a hora da vacina, por exemplo, né? Agora é a hora da vacina da Pfizer, que tem quantitativo para profissionais de saúde. Então, profissional de saúde, procure o posto de vacinação para tomar a vacina da Pfizer, dando um exemplo, né? E assim sucessivamente. Por quê? Primeiro, porque são plataformas diferentes, né? Eu acho que talvez a população não entenda o que nós queremos dizer com plataforma, mas assim, a vacina, algumas são vacinas de RNA, que é uma molécula, outras vacinas são encarregadas pelo vírus inativado, como é a vacina do Butantan, e outras de um adenovírus não replicante, como é, por exemplo, a vacina de Oxford, né? Então, na verdade, é o que nós chamamos de plataformas diferentes. Então, você que tomou a vacina, por exemplo, da Pfizer, se tiver que tomar uma segunda dose, tem que ser a vacina da Pfizer, né? Você que tomou a vacina do Butantan, se tiver que tomar a segunda dose, a vacina do Butantan. Você que tomou a vacina da Fiocruz, né, que é chamada vacina da Oxford, que é de Biomanguinhos, você deve tomar a segunda dose da mesma vacina, e assim sucessivamente, porque tudo indica, Pedro, que todas as nossas vacinas elas terão duas doses, né, para alcançarmos uma eficácia melhor. Secretário, né? Então, nós iremos fazer essa comunicação. Secretário, sobre o termo de responsabilidade de que fala o presidente da República, né, não lhe parece impraticável? Porque, imagina, na fila, chegou na hora de uma coisa que pode levar segundos para ser realizada, a vacinação, vai levar um tempão enorme, né? As pessoas vão ter que preencher uma ficha, assinar a ficha, terão contato, por exemplo, com caneta, o que não é recomendável num momento como esse, né? Num momento de pandemia. A fila vai demorar mais, vai favorecer a aglomeração. E assim, afinal de contas, uma vacina que é aprovada pela Anvisa demanda mesmo a exigência de um termo de responsabilidade? Não lhe parece isso uma ideia, enfim, de difícil implementação? Cláudio, deixa eu lhe falar uma coisa. Na verdade, assim, a Anvisa publicou um guia que regulamenta, vamos chamar assim, um guia para
o uso emergencial de vacinas, né? Então, na verdade, existe um guia que foi proposto pela Anvisa, que é um guia emergencial para dar autorização emergencial de vacinas, né? Esse guia, se a memória não me falha, é muita data e muito número na minha cabeça, posso estar equivocado com relação à data, mas me parece que esse guia foi publicado por volta do dia 2 ou dia 5 de dezembro, né? E logo depois teve um ADCOL, em que saiu uma resolução ou uma portaria em que a Anvisa regulamentava o guia, ou seja, o formulário para autorização emergencial. A autorização emergencial, a Anvisa colocou que qualquer fabricante que solicite autorização emergencial, se faria necessário que o paciente que for fazer uso dessa vacina para uso emergencial, ele assine o termo de esclarecimento livre e consentido. Percebe? Que a mesma coisa acontece hoje no Reino Unido. Porque o uso emergencial, muitas vezes, a fase 3, ela ainda não está completa. E, consequentemente, os estudos de eficácia e segurança ainda não estão completamente consolidados. Então, essa perspectiva, que hoje já acontece, por exemplo, no Reino Unido, quem está tomando a vacina da Pfizer para uso emergencial assina um termo. A mesma coisa, a Anvisa colocou isso. Mas eu gostaria de falar uma outra coisa, né? Acho que todos nós, eu, você, o Pedro, a Thaís e a população que nos escuta, todos nós conhecemos o Zé Gotinha, todos nós já fomos a um posto de vacinação na vida tomar alguma vacina, quer seja na idade mais tenra ou nas idades mais avançadas, nas inúmeras campanhas que o Programa Nacional de Imunização vem desenvolvendo ao longo do tempo em todo o nosso país, né? E de vacinas que estão regularmente registradas na Anvisa e que nunca nos foi solicitado assinarmos termos de consentimento, né, do termo que você falou, né, do que nós estamos discutindo. Então, são coisas distintas, né? E quem colocou essa regulamentação foi a Anvisa para uso emergencial de determinadas vacinas. Aliás, o secretário Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ontem a gente mostrou aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e leu também os termos dessa autorização que está sendo colocada para que as pessoas que tomam a vacina no Reino Unido comuniquem que entendem que ela é uma vacina em uso emergencial. É um termo que a pessoa põe ali nome, todos os documentos e assina embaixo dizendo que tem essa ciência. Queria perguntar novamente para o senhor, secretário, sobre a vacina da Pfizer, né? Porque o mundo está atrás dessa vacina no momento, é a vacina que está sendo aplicada. O senhor disse que há um memorando, um comprometimento para que sejam entregues 70 milhões de doses para o Brasil. O laboratório vai conseguir entregar alguma coisa para a gente para pronta entrega, secretário? A gente já tem essa sinalização, porque está todo mundo querendo e tem menos dose do que demanda mundial. O Brasil está em que ponto nessa corrida? Veja bem, essa é uma pergunta, Thaís, fundamental. Eu acho que que vai de novo, talvez até para fecharmos um ciclo, talvez, eu não sei se foi o Cláudio que começou perguntando com relação à data, ou se foi o Caio, mas enfim, mas eu acho que essa pergunta ela vem para exatamente fecharmos esse ciclo de dizer quando começamos. Porque, na verdade, a gente, para quando efetivamente começarmos, nós dependemos da entrega do imunizante, por assim dizer, né? Eu costumo muitas vezes até brincar, ainda que eu tenha a autorização da Anvisa, mas se o imunizante não chegar digamos, no nosso almoxarifado, eu não tenho vacina para distribuir, não é fato? Então, na verdade, assim, esse é a grande luta, né, que nós estamos junto com os fornecedores de quanto eles podem, o quanto mais rápido eles podem disponibilizar
um quantitativo de vacinas para que possamos começar a imunizar a população brasileira. Thaís, não há do que se falar de que nós, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, a Secretaria de Vigilância em Saúde, não esteja empenhada e trabalhando diuturnamente para que possamos dar à população brasileira, no passo mais célere possível, a imunização que ela tanto precisa, para que possamos cada vez mais caminharmos para vencermos essa pandemia e caminharmos para o chamado a normalidade, voltarmos, né, ao que a chamada normalidade. Temos trabalhado diuturnamente para isso, mas dependemos da capacidade de produção, porque hoje, efetivamente, né, quando a gente fala de vacinação, a gente está falando de bilhões de pessoas no mundo inteiro que precisam de uma dose da vacina. E o nosso Ministério, a nossa Secretaria, tem feito um esforço para que cada dia esse início se torne mais breve, né? Mas essa brevidade e o início efetivo dessa vacinação vai depender da disponibilização de um produto que tenha segurança e eficácia garantida. Secretário, a última pergunta para o senhor, para a gente encerrar aqui a entrevista, né? A gente tem ouvido especialistas aí da área da saúde aqui na programação da Rádio Bandeirantes e muitos alertam aí para a falta de seringas, né? O edital para compra de 300 milhões de seringas, né? Foi publicado ontem. Não houve atraso para essa compra? O governo vai pagar mais caro agora por essa seringa, secretário? Não, veja bem, na verdade, eu acho que o Ministério está atento a isso desde, se a memória não me falha, desde agosto, setembro, quando nós fizemos uma chamada pública para a indústria nacional, para sabermos a capacidade de entrega e de produção. A indústria, participou desse chamamento público de maneira bastante positiva. A partir daí, fomos construindo o edital, né, o termo de referência, que é o termo técnico que se usa baseado na Lei 866, né, e em cima disso, estamos em contato direto com as produtoras brasileiras, né, e a gente tem, acho que a partir de agora, de acordo com o processo, né, de licitatório, na primeira semana de janeiro, a gente já tem com os contratos, os contratos assinados, que, pelo óbvio, não vai ser entregue 330 milhões de seringas em uma única vez, né? Será feito ao longo de um cronograma de distribuição. Mas, para além disso, nós também estamos atentos ao que existe hoje, né, de seringas vamos dizer assim, na ponta da linha, né? Nas 27 unidades federativas do nosso país. E portanto, a gente está com o controle do processo na mão. Acho que não temos problemas com relação a isso de maneira bastante objetiva. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, com transmissão também do canal 24 Horas de notícias do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Band News TV, transmissão simultânea também na capa do portal UOL, entrevista com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Secretário, obrigado pela entrevista, hein? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.